Você já se perguntou por que ele ainda te procura? Por que curte suas fotos? Manda mensagens aleatórias ou até menciona memórias antigas como se o tempo não tivesse passado? Esses gestos não são tão inocentes quanto parecem. Eles escondem camadas emocionais profundas que nem ele mesmo entende, mas que Carl Jung explicaria com precisão cirúrgica. Segundo Jung, a psique humana é composta por forças inconscientes que operam à margem da vontade. O que sentimos, evitamos ou repetimos em nossos relacionamentos costuma ser comandado por arquétipos e projeções, energias ancestrais que moldam nossos vínculos afetivos. Quando um homem ainda sente algo por você, ele ativa inconscientemente certos comportamentos que revelam a presença dessa ligação invisível, mesmo que ele tente racionalizar ou negar. Hoje, você vai descobrir 5 sinais claros que só acontecem quando ele ainda está conectado a você. Não são clichês, são comportamentos que nascem de estruturas profundas da alma. E entender isso não é apenas sobre ele, é sobre você. Sobre o que você representa no inconsciente dele. E mais importante ainda, o que ele representa no seu. O primeiro sinal de que ele ainda sente algo por você é o reaparecimento aparentemente aleatório. A famosa mensagem do nada. Pode ser um "Oi, tudo bem?" ou um "Sonhei com você". Jung chamaria isso de um retorno da projeção ativa. Quando algo não foi devidamente encerrado, o inconsciente tenta resgatar aquilo para dar novo significado. Ele pode não saber, mas o impulso de te procurar revela um vínculo não resolvido. Esse tipo de contato não é apenas saudade, é uma tentativa inconsciente de manter vivo o reflexo daquilo que ele projetou em você. Para Jung, nós não nos apaixonamos por pessoas. Nos apaixonamos pelas imagens que essas pessoas despertam dentro de nós. Ele não sente falta só de você, sente falta de uma parte dele que só existia quando estava com você. A presença feminina, nesse caso, representa a ânima, a porção interna do homem que anseia por conexão, emoção, profundidade. Por isso, não se engane achando que ele voltou por acaso. Mesmo que seja um simples story respondido, há um movimento arquetípico acontecendo. O inconsciente dele está buscando aquilo que perdeu, mas que ainda pulsa. Quando ele retorna, mesmo sutilmente, é porque existe um campo emocional ainda ativo entre vocês. E esse campo age como um ímã, invisível, mas presente. Muitas mulheres ignoram isso ou reagem de forma automática, ou se iludem, ou se fecham. Nenhuma dessas reações é consciente. E aqui entra um ponto fundamental. O que esse reaparecimento desperta em você? Esperança? Raiva? Vazio? A resposta a essa pergunta revela o seu próprio ponto de cura, porque ele pode ser apenas o espelho. Outro sinal clássico. Ele tenta manter uma espécie de presença invisível na sua vida. Visualiza tudo, comenta com amigos, faz questão de mostrar que ainda existe ali. Isso acontece porque o vínculo psíquico entre vocês não foi cortado, apenas abafado. Jung dizia que quando reprimimos algo que tem carga emocional, isso volta com ainda mais força. E nesse caso, o retorno vem em forma de vigilância silenciosa. Ele te observa porque ainda precisa da sua imagem para se localizar internamente. Você virou um símbolo. E símbolos não morrem, se transformam. Enquanto ele ainda vigia sua vida, é porque uma parte dele ainda se sente vinculada à sua. Mesmo que ele diga que segue em frente, os rastros mostram outra coisa. E aqui, um ponto de poder. Isso não significa que você deva esperar. Significa que é hora de investigar por que essa presença ainda te afeta. O que em você ainda se conecta com esse olhar? A mulher que quer ser vista por ele talvez ainda não esteja se enxergando plenamente. E essa é a chave. Se isso fez sentido para você, pare um instante agora. Feche os olhos e sinta. Você realmente se permite ser amada? Ou ainda vive na expectativa de ser escolhida?
Faça agora o quiz gratuito que revela o seu padrão de relacionamento. Ele foi criado com base na psicologia profunda e traz respostas que a mente consciente costuma evitar. O resultado pode ser o início da sua libertação emocional. O link está no comentário fixado do vídeo. E se você está pronta para abrir espaço para um novo tipo de amor, mais consciente, inteiro e recíproco, escreva nos comentários: eu recebo o amor. Quando você declara, você permite. Um terceiro comportamento que denuncia sentimentos ainda vivos é a comparação constante. Você pode não ouvir isso diretamente, mas ele faz questão de dizer ou deixar escapar que outras pessoas não têm a sua vibe, o seu jeito ou a sua conexão. Essa nostalgia seletiva é um indício direto de que a imagem que ele formou de você ainda habita o campo emocional dele. Jung chamava isso de fixação da projeção. Quando não conseguimos integrar uma experiência afetiva, ela continua ativa dentro de nós como um ideal, e o ideal é intocável. Por isso, nenhum novo vínculo parece suficientemente bom. Ele compara porque ainda está preso à imagem de você, e mais, à imagem de quem ele era com você. Isso não é romantismo, é sombra. Quando ele te compara, está dizendo que não conseguiu elaborar o que viveram. E o que não é elaborado vira fantasma emocional. Aparece nos relacionamentos seguintes, nos comentários sutis, nas escolhas inconscientes. Ele pode até estar com outra pessoa, mas você ainda habita o imaginário dele. A pergunta que fica: você também ainda está presa a uma imagem? Ou conseguiu integrar essa vivência como parte da sua história, mas não como o destino final? A comparação em qualquer direção revela a ausência de fechamento, e sem fechamento não há real liberdade emocional. O quarto sinal é o ressentimento camuflado. Aquele tão ácido quando fala de você, os comentários atravessados, as tentativas de provocar ciúme. Isso pode parecer desprezo, mas é outra coisa: dor não processada. Jung afirmava que tudo o que reprimimos volta como destino. O ressentimento é a prova de que o sentimento ainda pulsa, mesmo que machucado. Homens raramente falam diretamente sobre o que sentem. Eles expressam por atitudes, comportamentos indiretos, às vezes até sabotagens. Quando ele reage com raiva, ironia ou indiferença forçada, é provável que esteja tentando negar o vínculo. Mas negar não é o mesmo que superar, é apenas mais um disfarce. O que você precisa observar não é o que ele diz, mas o que ele insiste em negar. Onde há negação excessiva, há emoção acumulada. E essa emoção pode estar falando mais alto do que qualquer discurso. A mágoa, a culpa por algo não vivido como ele gostaria, ainda está ali, tentando encontrar uma saída. A verdadeira pergunta não é se ele sente algo, é por que você ainda precisa da validação desse sentimento. O quinto e mais profundo sinal é o silêncio com peso emocional. A ausência que grita, a falta que incomoda. Jung dizia que o inconsciente fala mais alto quando o ego silencia. E nesse caso, o afastamento não é sinal de indiferença, mas de conflito interno. Quando ele some sem explicação clara, geralmente está tentando fugir do que sente. Esse tipo de silêncio é denso. Ele carrega lembranças, arrependimentos e dúvidas. Ele pode até ter consciência de que ainda sente, mas não sabe o que fazer com isso, e então se esconde. Esse silêncio não é vazio, é cheio de coisas não ditas. Ele fala pelos sonhos, pelas músicas que ele posta, pelas frases que compartilha. E o mais importante, esse silêncio te afeta, porque ainda existe um canal energético entre vocês. Quando um vínculo é cortado de verdade, o silêncio vira paz. Mas se o silêncio dói, é porque ainda há pendência. E essa pendência não se resolve esperando uma atitude dele, mas sim investigando o que você ainda não liberou dentro de si. Silêncio é também o eco da nossa própria espera. Agora que você conhece os 5 sinais principais, é hora de virar o espelho.
Porque o verdadeiro poder não está em saber o que ele sente, está em entender o que você ainda sente. A maioria das mulheres que vivem presas nesses ciclos estão conectadas a padrões invisíveis de repetição. Elas se tornam ímãs emocionais para experiências que validam antigas dores. Jung chamou isso de compulsão à repetição da ferida original. Sem perceber, repetimos vínculos que espelham nossos traumas, tentando inconscientemente resgatar algo de nós mesmas. O amor que não recebemos no passado, a ausência que ficou aberta, o não dito que ainda ecoa. Por isso, o caminho da libertação não é sobre ele, é sobre você. Sobre o que essa história te revela, sobre quem você se torna depois de atravessá-la. A chave é simples, mas poderosa. Aceitação, autoconhecimento e integração. 3 palavras que viram bússola. Quando você aceita o que sente, se conhece com profundidade e integra suas experiências, você para de repetir e começa a criar. Se você quer dar esse passo com mais clareza, faça o quiz gratuito sobre a sua vida amorosa. Ele te mostra onde está o bloqueio, o padrão e a ferida, e como começar a curar. E se você escolhe agora, conscientemente, abrir o coração para algo novo, com presença e verdade, escreva: Eu recebo o amor. Dizer é declarar. Declarar é criar realidade. Esse pode ser o seu ponto de virada. Esses comportamentos que ele manifesta não são apenas sobre saudade. São manifestações do inconsciente em busca de resolução. Cada sinal, por mais sutil que pareça, revela uma tentativa inconsciente de integrar algo não resolvido. Mas o mais importante, você não precisa mais viver no campo das dúvidas. Carl Jung dizia que aquilo que negamos nos submete. Aquilo que aceitamos nos transforma. Essa é a hora de aceitar que existe uma história que deixou marcas, mas que essas marcas não definem quem você é. Elas apenas mostram por onde você passou. Olhar para os sinais que lhe dá pode ser útil, mas olhar para o que você sente é transformador. E aqui está a chave que conduz à libertação. Não é sobre o que ele ainda sente por você. É sobre o que você está pronta para sentir por si mesma. Porque quando você se escolhe, o padrão se quebra. Quando você se escuta, o silêncio se acalma. E quando você se ama, o amor verdadeiro encontra o caminho. Você já percebeu que, mesmo sabendo de tudo, mesmo ouvindo todas as explicações e enxergando os sinais, algo dentro de você ainda hesita em seguir em frente? É como se uma parte sua ainda estivesse ancorada naquela história, naquele olhar, naquela possibilidade que nunca se concretizou. Isso não é fraqueza, isso é humano. E é também um reflexo direto da sua estrutura emocional profunda, da sua história com o amor, da sua relação com o abandono, do seu medo de não ser mais vista, desejada, escolhida. Jung escreveu que a maior tragédia da alma moderna é não conhecer a si mesma, porque quem não se conhece, repete, e quem repete, sofre, não por castigo, mas por falta de consciência. Talvez você esteja repetindo, talvez esteja sempre esperando que ele volte, que ele entenda, que ele sinta sua falta o suficiente para fazer algo. Mas você não precisa mais esperar. Esperar é manter-se parada num tempo emocional que já não existe. O que existe agora é a oportunidade de se olhar com profundidade e escolher diferente. E é por isso que chegou a hora de fazer algo mais concreto. Não apenas ouvir, refletir ou se emocionar, mas agir. O quiz gratuito de diagnóstico da sua vida amorosa é mais do que um passatempo. Ele foi criado com base na psicologia analítica, com perguntas específicas que revelam seu padrão afetivo inconsciente, o tipo de parceiro que você atrai, o que você projeta nos relacionamentos e, principalmente,
o que ainda está bloqueando a sua capacidade de viver um amor real. Não é sobre ele, é sobre você. Esse quiz vai te mostrar se você está se movendo a partir da sua essência ou da sua ferida. Vai revelar se você tem medo de ser amada de verdade, porque sim, isso é mais comum do que parece. Muitas mulheres se sabotam inconscientemente, acreditando que não são boas o suficiente ou que precisam ser desejadas para merecer amor. Outras se perdem na fantasia de que só ele me entende, quando na verdade foi você quem projetou nele a parte mais bonita da sua alma. Essa é a hora de trazer luz ao que está escondido. E a luz começa com um pequeno passo: responder com sinceridade. O quiz não exige tempo nem esforço, só exige coragem de olhar para si com honestidade. Você quer saber por que ainda atrai pessoas indisponíveis? Por que se envolve com quem vai embora? Ou porque sente que precisa lutar para ser amada? Essas respostas estão dentro de você. O quiz é só o espelho, mas ele é um espelho limpo, que mostra o que sua consciência ainda não quer ver. E tem mais. Ao fazer o quiz, você vai receber não apenas um diagnóstico, mas orientações práticas, pensadas para o seu perfil emocional. É como um mapa para sair do labirinto amoroso que você vem vivendo há anos. Não adie mais esse passo. Você já entendeu os sinais dele. Agora é hora de entender os seus. Clique no link do quiz gratuito e descubra o que de fato está impedindo você de ser amada como merece. E se no fundo do seu coração você sente que está pronta para ser vista de verdade, tocada com respeito, amada com inteireza, declare isso para si e para o universo agora. Eu recebo o amor. Porque o universo só envia aquilo que você decide aceitar. Receber o amor é uma escolha, e toda escolha cria destino. Você chegou até aqui porque algo dentro de você quer romper. Romper com ciclos, com velhos papéis, com a sensação de estar sempre à mercê do outro. Você não quer mais viver tentando decifrar sinais, controlar o incontrolável ou esperar por alguém que, no fundo, talvez nem saiba o que sente. A boa notícia é, você não precisa mais disso. E nunca precisou. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. O que você está fazendo agora, ao olhar para esses comportamentos, ao refletir sobre o que eles significam, ao encarar suas emoções sem julgamento, é exatamente isso. Tornar consciente o que antes era sombra. E esse é o primeiro passo para sair da repetição e entrar na individuação, o processo mais profundo e transformador que a alma pode viver. Individuar-se é integrar tudo que você é. A mulher que amou, a que esperou, a que chorou em silêncio, a que se calou para não perder, a que acreditou em migalhas, a que confundiu paixão com presença. Todas essas versões fazem parte de você, mas nenhuma delas define o que você será daqui para frente, porque agora você tem escolha. E mais do que isso, você tem consciência. Os sinais que ele demonstra, reaparecimentos, comparações, silêncios, ressentimentos, não são um convite para você voltar ao passado. São um reflexo de algo que ainda está ativo dentro de você. Algo que pede integração. Quando você entende que tudo o que o outro faz é, muitas vezes, um espelho do que ainda vive em você, algo muda, profundamente. Você para de reagir e começa a responder. Você para de esperar e começa a decidir. Você para de buscar amor fora e começa a cultivar amor dentro. Esse é o verdadeiro próximo nível, transformar o olhar. Ver os mesmos sinais, mas com outra consciência. Receber os mesmos impulsos, mas com outra postura. Viver os mesmos encontros, mas com outra vibração. Você não precisa se tornar fria, indiferente ou cínica. Você precisa se tornar inteira. Inteira para amar, inteira para dizer não,
inteira para começar de novo. E tudo começa por algo simples, mas essencial: acolher sua própria verdade. O que você sente, o que deseja, o que tem medo. Quanto mais você acolhe, mais a vida responde com encontros que vibram na mesma frequência. Por isso, se ainda não fez, o quiz gratuito é o seu ponto de virada. Ele mostra com precisão e empatia qual é o bloqueio que mais impacta a sua vida amorosa. Não como um rótulo, mas como um portal. Um convite para iniciar um caminho onde você deixa de viver esperando sinais dele e começa a criar sinais seus, internos, potentes, inegociáveis. Esse é o momento de parar de sobreviver no amor e começar a florescer. E isso é que é bonito, florescer. Porque o florescimento exige raiz, clareza, coragem. E se esse é o tempo de florescer, escreva nos comentários, não como uma frase pronta, mas como uma decisão íntima. Eu recebo o amor. Porque ao declarar, você planta. E o que é plantado com consciência, floresce com verdade.